Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 24. Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, para que assim você possa conferir se aquilo que vos será dito nesta noite de fato está presente no texto. Amém? Diz a palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Meus queridos irmãos, sem dúvidas, este é um dos textos mais brilhante e esclarecedor das Escrituras. Muito da teologia cristã, ela fica de pé ou desmorona a partir da compreensão do que é narrado aqui. Isto porque, tendo narrado o desenrolar da criação no capítulo 1, criação esta que é coroada com a criação do homem como a imagem e a semelhança do próprio Deus, e também assim é enriquecida a partir do capítulo 2 com relatos específicos sobre a formação do homem, irmãos. A partir, então, do capítulo 2, versículos 18 a 25, Deus, já tendo criado o homem, ou toda a sua criação, inclusive o homem no estado de perfeição, Deus tendo, a partir do capítulo 2, trazido relatos de forma específica, detalhes da criação do homem, a partir do capítulo 2, versos 18 a 25, Deus supre uma das maiores necessidades humanas com a instituição do casamento.
quando homem e mulher passam a viver o gozo da vida conjugal. E ali, princípios norteadores são elencados por Deus para a vida a dois, como também para a vida familiar. No entanto, mais adiante, no capítulo 3, versículos de 1 a 7, texto que antecede ao nosso desta noite, o homem é submetido ao primeiro teste de obediência. No entanto, ele falha mortalmente nesse teste. Isto porque a obediência requerida por Deus lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que tratam sobre relatos específicos da criação do homem, esta obediência é posta de lado aqui em Gênesis 3, versículos de 1 a 7, no relato da tentação. Mas não apenas a obediência, mas também as advertências que Deus havia dado para a sua criação, caso eles desobedecessem. Deus foi muito direto. Eles poderiam usufruir de tudo quanto estava na criação. No entanto, não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que eles comessem, diz o texto lá em Gênesis 2, certamente eles morreriam. Em outras palavras, certamente eles passariam a experimentar as consequências da sua desobediência, irmãos. E não tendo dado ouvidos a esta advertência de Deus, a obediência requerida pelo Senhor, consequentemente a mulher cai nos laços do diabo no capítulo 3, versículos de 1 a 7, e se entrega às concupiscências do pecado, e imediatamente ela é seguida pelo seu esposo, que também cai em pecado. Pois bem, meus irmãos, o texto desta noite vai narrar as consequências diretas e imediatas deste ato de desobediência da criatura ao Criador. De forma bem direta, o texto que temos em mão vai nos mostrar as consequências do pecado, mas não apenas as consequências atribuídas a Adão e Eva, mas também a toda a posteridade da raça humana que passa então a nascer debaixo das consequências amargas do pecado de Adão e Eva. Então vamos ao texto, e o nosso propósito nesta noite, à luz dele, é mostrar que o pecado interferiu diretamente na relação do homem com Deus, colocando-o debaixo de maldição e afastado da sua presença. Vou repetir, porque este é o propósito do texto desta noite. Mostrar que o pecado interferiu diretamente na relação do homem com Deus, colocando este homem debaixo de maldição e afastado da presença de Deus. Então observe aí comigo estas três consequências amargas do pecado. Primeiro, versículos de 8 a 13, vai então nos dizer que o pecado rompeu o relacionamento do homem com Deus. Irmãos, de forma instantânea, mais rápido do que a velocidade da luz, o pecado separou o homem da presença de Deus. Aquele relacionamento de intimidade que Deus tinha com a sua criatura, de vir na virada dos dias, dialogar com o homem, dialogar com Adão e Eva, desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com eles, de repente fora rompido por causa do pecado. E o homem passou então a nascer desvinculado deste relacionamento com Deus. Observe aí na continuidade, na exposição destes versículos, e veja que inicialmente
após o pecado, o homem passou a ser um fugitivo da presença de Deus. Diz o versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então veja que o texto pressupõe que na virada do dia ou dos dias, Deus vinha até o jardim do Éden, conforme nós vimos na última quarta-feira, o paraíso de Deus para a sua criação, e ele vinha até ali no propósito de ter momentos de intimidade com o homem, de dialogar com ele. No entanto, certo dia, Deus faz aquilo que rotineiramente vinha fazendo. Ele vai até o jardim do Éden e de repente, percebendo o homem e a mulher que o Senhor se aproxima, eles se escondem da presença do Senhor. Ou seja, eles passaram a fugir de Deus. Deus, como costumeiramente, veio ao encontro deles. Mas diferentemente, diante de o pecado interferir no relacionamento entre eles, neste dia, eles se escondem da presença do Senhor. Vendo que Deus vinha ao encontro deles, eles fogem do Senhor. Mas não apenas fogem, se escondem por entre as árvores. É claro que nós sabemos, ainda mais à luz da própria Escritura, Salmo 139, que ninguém pode se esconder da presença do Senhor. Que o Senhor, meus irmãos, é onisciente, é onipresente, que o Senhor vê todas as coisas. Então era inútil essa tentativa de se esconder do Senhor. Mas eles fizeram isto, o texto mais à frente vai dizer, por causa do medo que tiveram da presença de Deus, porque agora eles estavam no estado de pecado. Logo, o pecado sim leva o homem a fugir da presença do Senhor, a não querer estar perto deste Deus que os criou. Não é diferente com o restante da humanidade. Toda a posteridade da raça nasceu com o DNA de Adão e Eva impregnado em si, de tal maneira que todos nós também somos fugitivos da presença de Deus. Logo, somente podemos ir até o Senhor quando este Deus de misericórdia vem ao nosso encontro, tanto quanto ele veio no jardim do Éden ao encontro deste casal e nos chama para a redenção que há em Cristo Jesus. Mas veja ainda em seguida que o texto vai mostrar Deus confrontando o homem diante da sua desobediência. Eles não ficariam impunes. Eles seriam confrontados. Eles seriam, meus queridos irmãos, novamente advertidos por Deus e certamente experimentariam as consequências do seu ato. Mas mesmo assim, Deus não os deixa sem esperança. Ainda assim, Deus os confronta. Deus tenta chamá-los ao arrependimento, ou Deus chama-os ao arrependimento. Deus busca fazê-los olhar para os seus próprios corações e perceber o que eles haviam feito ao desobedecer ao Senhor, e assim pudessem ouvir aquela voz que lhes chamava no jardim para o relacionamento com Ele. Versículo 9 a 11 diz assim: E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Irmãos, vejam uma série de perguntas que Deus faz, para as quais Ele já tem a resposta. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador. Nada pode ser escondido da presença de Deus, nada pode ser escondido do conhecimento de Deus, porque Ele é onisciente. Então Deus já sabia as respostas de todas estas perguntas.
Deus já sabia onde o homem estava antes de perguntar para ele. Deus já sabia que ele estava escondido entre as árvores do jardim. Deus já sabia que ele havia desobedecido e comido do fruto que não deveria comer. Então por que o Senhor está bombardeando Adão e Eva aqui com esta série de perguntas? Onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te disse para não comer? Deus já sabia as respostas. Mas ele faz esse bombardeio de perguntas para poder levar Adão e Eva à reflexão sobre a sua desobediência, a reconhecerem que haviam pecado contra Deus, que haviam transgredido o requerimento de obediência irrestrita do Senhor para eles e haviam caído em pecado. Isto porque, meus irmãos, eles precisavam ser confrontados para que o relacionamento com Deus pudesse ter continuidade, porque já havia sido rompido. Eles precisavam agora chegar ao arrependimento dos seus pecados e ouvir o chamado de Deus para se arrependerem. Meus irmãos, ainda hoje, este homem que é fugitivo da presença de Deus, ainda hoje Deus nos confronta, ou Deus confronta o homem no seu estado de pecado. Deus vai lhes mostrar circunstâncias para as quais o Senhor já tem conhecimento, unicamente para que ele possa observar a sua pecaminosidade e ouvir o chamado de Deus para o seu coração. Deus pergunta para Adão e Eva: onde vocês estavam? Chamou Deus o homem e lhe perguntou: onde está? Deus está confrontando, chamando a ouvir a sua voz ao arrependimento. Mas veja ainda neste ponto que desde a queda o homem desenvolveu a tendência de negar suas práticas pecaminosas, mas não apenas de negar as suas práticas pecaminosas, corruptas, mas ele também desenvolveu, por conta da sua natureza pecaminosa, a ação de querer se desculpar-se delas. Veja o versículo 12 e 13 comigo. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então observe que neste momento Adão e Eva ainda estão querendo lidar com o pecado à sua própria maneira. Eles ainda estão querendo arrumar desculpas esfarrapadas para a maldade do seu coração de que desobedeceu a Deus. Deus pergunta para o homem: o Adão, o que foi que tu fez, Adão? Tu não estava no jardim do Éden, no paraíso, tu não tinhas tudo quanto precisava, o que foi que tu fizeste, Adão? E aí ele vai, joga a culpa para sua esposa e diz: olha, foi a esposa que o Senhor me deu, ela me enganou. E nós sabemos que de fato, meus irmãos, ou ela me deu da árvore e eu comi. Mas isso de fato é uma tentativa do homem e é uma característica da posteridade da raça, de negar as suas práticas pecaminosas, mas não apenas negá-las, mas tentar encontrar desculpas para elas. Isso é muito presente em nós, milhares de anos depois de Adão e Eva. Ainda hoje o coração humano é inclinado a não assumir as suas responsabilidades diante dos seus erros, principalmente diante de Deus. Este pecador, o seu coração é ainda mais endurecido com a tendência de negar os seus pecados, de negar a sua culpa diante do Senhor, como inicialmente tentou fazer Adão e Eva neste momento. Eu digo inicialmente, irmãos, porque na minha perspectiva,
Adão e Eva se arrependeram dos seus pecados e foram salvos por Deus. Isto é assunto para uma outra ocasião. Mas no meu entendimento da narrativa bíblica, desse texto que estamos estudando, como também do texto que se segue, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 4, onde nós vemos que Abel era um homem temente a Deus, adorador do Deus vivo. Com quem Abel aprendeu a adorar a Deus, senão com os seus pais? Logo, eu creio que Adão e Eva, embora neste momento, tentando se desculpar dos seus pecados, tentando negar as suas práticas, no final, eles foram quebrantados pela voz de Deus, chegaram ao arrependimento e passaram a desfrutar da salvação eterna. Mas o meu foco aqui é mostrar pelo exemplo de Adão e Eva a tendência natural do homem de querer esconder os seus pecados, negá-los e assim também se desculpar deles diante do homem, mas principalmente diante de Deus. Mas a segunda consequência que eu quero destacar nesse texto, imediata e direta do pecado na posteridade da raça humana, é que o pecado colocou toda a criação debaixo de maldição. Versículos de 14 a 19. E veja que inicialmente o texto salienta a sentença de Deus sobre a serpente, no entanto, chamando a nossa atenção para a promessa da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre o próprio diabo. Versículo 14 a 15, veja o que é dito. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o texto já mostra, meus irmãos, a sentença de Deus sobre a serpente, ou sobre o diabo personificado na serpente aqui, que ficou debaixo da maldição de Deus por causa do seu ato de ter levado a criação de Deus ao pecado. Mas em meio a isto, nós temos, meus queridos irmãos, a promessa da vitória de Cristo. Veja que o texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente aqui é Cristo. Este te ferirá a cabeça, Cristo lhe ferirá a cabeça, lhe dará um golpe mortal, como que para dizer: Cristo lhe derrotará. E tu apenas conseguirás no mais lhe ferir o calcanhar, ou seja, lhe causar sofrimentos. Não sofrimentos aqui por causa do pecado que ele levaria sobre si, os nossos pecados, sofrimento por causa do seu ministério, sofrimento por causa da sua morte de cruz. Mas aqui temos a primeira promessa de que há esperança para o pecador. De que há esperança de aquele relacionamento que foi rompido lá no Éden ser refeito em Cristo Jesus, que é o descendente da mulher, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador. Em meio a essa sentença de maldição sobre o diabo, Cristo eleva os nossos olhos e nos chama para olhar para Cristo Jesus. E o texto segue, destacando as consequências diretas do pecado sobre a mulher e a sua posteridade. O objetivo aqui, irmãos, é mostrar que, deste ponto, é que toda a criação está debaixo da maldição do pecado. O diabo ficou debaixo da maldição do pecado. A mulher, conforme vamos ver agora, ficou debaixo da maldição do pecado. O homem ficou debaixo da maldição do pecado e a própria criação ficou debaixo da maldição do pecado.
Ou seja, toda a criação, sem exceção, passou a estar debaixo da maldição de Deus, vinda por causa dos nossos pecados. Tendo já Deus proferido a sentença de maldição sobre a serpente, mas também elevado os nossos olhos para a promessa messiânica do nosso Redentor, agora Deus vai mostrar que a própria mulher e a sua posteridade está debaixo desta amarga maldição do pecado. Veja a sentença de Deus à mulher no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Meus irmãos, o projeto de Deus, ao criar homem e mulher, ao instituir o casamento, é que de fato eles tivessem filhos. O homem recebeu a ordem específica de multiplicar-se. No entanto, nos propósitos originais de Deus, embora Deus soubesse que o pecado haveria de entrar no mundo, mas dentro do propósito original de Deus, a mulher iria ter filhos sem experimentar o sofrimento, os sofrimentos da gravidez, sem experimentar as dores do parto. E este é um dos momentos mais temidos pelas mulheres, a dor do parto. Mas esta dor não era para existir. Ela é consequência do pecado. É isso que Deus está dizendo para a mulher: olha, eu vou multiplicar sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores você vai dar à luz filhos agora. E ele diz ainda: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Nós precisamos entender o que significa isso aqui. Deus instituiu o casamento lá no capítulo 2 e estabeleceu princípios para o bem-estar da vida conjugal. Entre estes está o princípio da submissão da esposa ao seu marido. No entanto, após o pecado, o próprio texto está dizendo que a mulher vai como que querer roubar a autoridade do marido sobre ela. Então, quando diz o teu desejo será para o teu marido, está como que dizendo que ela passará a ter dificuldade de sujeitar-se ao seu marido. No entanto, ele a governará, ele irá exercer a sua autoridade de esposo dentro do lar. Então veja, irmãos, como já no princípio o pecado interferiu também na família, interferiu no relacionamento conjugal. Aquele relacionamento harmonioso entre a mulher e o seu marido agora passa a ter alguns conflitos. A mulher passa a ter dificuldade de sujeição, como também o homem passa a ter dificuldade de exercer o seu governo no lar. Mas o princípio de Deus mas o homem te governará. Então a mulher e a posteridade da sua raça está debaixo da maldição do pecado. E depois vemos que até mesmo a terra foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado. Versículos 17 e 18 dizem assim: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. O homem já era responsável por cultivar, por guardar o jardim do Éden, para cuidar e cultivar a terra. Mas agora a terra que outrora dava árvores bonitas, belas à vista, agradável aos olhos, boas para alimento, agora também vai produzir abrolhos. O homem agora vai ter que lavrar, que cuidar desta terra, porque ela também está debaixo da maldição do pecado.
Mas por fim, veja neste ponto, versículo 19 a 20, que o próprio homem foi penalizado por causa do pecado. E não apenas Adão, mas também a posteridade da raça. Porque o versículo 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Veja aqui, irmãos, na perspectiva divina, agora o homem, por causa do seu pecado, o homem que lá no capítulo 2 é responsabilizado de ser o mordomo da criação, de cultivar, de guardar a terra, já aqui, após o pecado, ele tem a mesma responsabilidade, só que agora ele vai experimentar o cansaço. A mulher outrora iria ter filhos, mas sem as dores, sem o sofrimento da gravidez, sem as dores do parto. O homem já era responsável por cultivar e guardar a terra, no entanto, sem experimentar este cansaço físico que nós temos hoje, esse estresse e tantas outras coisas decorrentes do dia a dia de trabalho. O homem agora está debaixo da maldição do pecado, meus irmãos. E ele então passa a ser penalizado por Deus por causa dos seus pecados. Mas não apenas ele, mas toda a sua posteridade, conforme diz o versículo 20, assim: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. O texto quer enfatizar aqui, ou nós podemos perceber algumas coisas aqui neste versículo. Primeiro, para mostrar que toda a descendência de Adão e Eva nasceria sob a mesma condição de pecadores e debaixo das mesmas consequências. Segundo, para nos mostrar, meus irmãos, que essa da posteridade da raça viria o nosso Redentor, viria Cristo Jesus. Eva passou a ser a mãe de todos os seres viventes, e se nós voltamos lá a 3,15, diz o seguinte, que da mulher virá o descendente, que é Cristo Jesus. Então o pecado não destruiu os planos de Deus. Deus mantém os seus planos para a humanidade de redimi-la em Cristo Jesus. Em Gênesis 3,15 ele prometeu o descendente, em Gênesis 3,20 ele está dizendo que Eva será a mãe de todos os seres humanos, inclusive do descendente que é Cristo Jesus. No entanto, não podemos fechar os nossos olhos de que toda a criação está debaixo da maldição do pecado, e que, embora Cristo Jesus tenha vindo a este mundo, e embora ele seja Deus, o Deus homem, não é pecador, contudo ele se colocou debaixo da maldição do pecado por nós. Porque Paulo diz, quando escreve aos Gálatas, que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo também se colocou debaixo da maldição do pecado por nossa causa, embora ele nunca tenha conhecido o pecado por práticas. Meus irmãos, como o pecado é devastador, como o pecado destrói aquilo que Deus cria e nos dá de forma tão bela. Aquela criação que lá no último versículo de Gênesis 1, ou que lá em Gênesis 1, após os relatos, ou o relato da criação, e Deus, tendo concluído a obra no 6º dia, ele olha para toda a sua criação e diz o texto: eis que Deus viu que era muito bom, ou seja, era perfeito. Mas veja como que o pecado devasta aquilo que Deus cria e nos dá de forma perfeita. Observe como que o pecado tem destruído famílias, tem destruído casamentos, tem destruído, os irmãos, igrejas. Porque é isso que o pecado faz: destruir, colocar debaixo de maldição tudo aquilo que Deus
criou e nos deu. Mas a última consequência do pecado, ao entrar no mundo e atingir a posteridade da raça, é que o pecado separou o homem da presença de Deus. Veja a lógica do texto. Rompeu o relacionamento. Imediatamente colocou toda a criação debaixo da maldição do pecado. E, consequentemente, instantaneamente também, separou o homem da presença de Deus. Versículos seguintes, de 21 a 24. E veja que o versículo 21 nos mostra que a partir do sangue, Deus proveu salvação para o pecado do homem. Diz o versículo 21, e fez Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Lá, no versículo 8, quando eles pecaram, eles tentaram se esconder de Deus, eles tentaram fugir de Deus, eles ficaram com medo da presença de Deus. E tentaram fazer isso se escondendo entre as árvores. Mas, irmãos, nenhuma tentativa humana pode nos esconder da face do nosso Criador. Nenhuma tentativa humana pode esconder os nossos pecados de diante da face de Deus. E nenhuma tentativa humana pode, de fato, resolver o nosso problema, que é o problema do pecado. Adão e Eva precisavam entender isto também, que não eram aquelas árvores que iriam resolver o problema do pecado deles, mas que era o próprio Deus. Então, quando diz o texto, o Senhor fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu, está nos mostrando Deus providenciou meios de restaurar este relacionamento do homem que foi quebrado. Deus proveu meios de este homem que foi expulso da sua presença, separado da sua presença por causa do pecado, ser trazido de volta para Ele. E o único meio, foi através do derramamento de sangue. Aqui, meus irmãos, nós temos o primeiro sacrifício feito pelo próprio Deus. O primeiro derramamento de sangue, ele vem diretamente de Deus. E é claro que este derramamento de sangue, simbolicamente já aponta para o sangue de Jesus Cristo. E é claro que esta pele de animal, com a qual o Senhor vestiu Adão e Eva, já aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que vestiria a nossa nudez espiritual por meio do seu próprio sacrifício. Deus proveu redenção para Adão e Eva por meio do derramamento de sangue. Ele provê redenção para o seu povo por meio do sangue de Jesus Cristo. E isto porque vai mostrar o texto que o homem, após pecar, ele foi expulso da presença de Deus. Este homem precisava ser trazido de volta, ele precisava ser resgatado. Mas para isso o sangue tem que ser derramado. Deus tem que prover os meios. E quando nós vamos para o Novo Testamento, irmãos, quando nós olhamos para Cristo, nós vamos perceber que o sacrifício de Jesus também foi provido pelo próprio Deus. Deus, o próprio Deus, está presente no primeiro sacrifício, no primeiro derramamento de sangue, e o próprio Deus está presente no último sacrifício, que foi o de Jesus Cristo, o último derramamento de sangue em favor do seu povo. E isto para restaurar uma condição que vai mostrar os versículos seguintes, de que o homem estava afastado da presença do Senhor. Veja os versículos 22 e 23.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e coma da árvore da vida e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, a fim de que pudesse lavrar a terra de que fora tomado. Nós podemos perceber aqui que imediatamente após o pecado, Deus tirou o homem do seu paraíso, do jardim do Éden, e ele agora vai ter que viver fora do Éden, fora deste momento deleitoso da presença de Deus. Mas diz o texto que após o Senhor Deus tê-lo assim, irmãos, que o Senhor Deus também fez o seguinte: após lançar o homem para fora do jardim, o texto mais à frente vai dizer que o Senhor colocou querubins no oriente do jardim e o refugiu de uma espada para guardar o caminho da árvore da vida. E nós então nos perguntamos: por que Deus fez isto? Se o homem havia pecado, se a vida estava na árvore da vida, por que Deus simplesmente não permitiu que o homem fosse lá, e assim como comeu da árvore da morte, que é a desobediência, agora fosse lá e comesse da árvore da vida e fosse restaurado? Irmãos, a resposta está no seguinte: porque se eles comessem da árvore da vida, eles iriam se perpetuar e não iriam experimentar a morte. E se eles se perpetuassem, como que Cristo Jesus viria? Como que a promessa de Gênesis 3,15 se cumpriria? Como que Eva se tornaria a mãe de todos os seres viventes, se tivessem comido da árvore da vida? Ou seja, se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente. Eles não experimentariam a morte fisicamente falando. E se isto acontecesse, sabem o que aconteceria? Jesus Cristo não viria a este mundo. Na verdade, o sacrifício de Cristo se tornaria dispensável, porque o homem já estaria desfrutando da vida eterna. No entanto, Deus os impediu de comer da árvore da vida, porque nada pode frustrar os planos de Deus, porque esta criação precisava ser redimida em Cristo, porque o homem precisava ser redimido, restaurado em Cristo Jesus. Então eles não podiam comer da árvore da vida, porque a vida eterna está em Cristo. Por isso diz João no capítulo 11, que ainda que o homem morra, se estiver em Cristo, viverá eternamente. Mas uma outra razão pela qual Deus não permitiu que eles comessem da árvore da vida, é porque Deus já havia declarado a sentença do pecado, e a sentença era a morte. Logo, se eles comessem da árvore da vida, eles não experimentariam a morte, que é uma consequência do pecado, fisicamente falando, espiritualmente falando e eternamente falando. Por isso, meus irmãos, o pecado sim separou o homem da presença de Deus. O pecado sim colocou o homem debaixo das consequências amargas dele. Ele passou a experimentar a morte, ele foi separado da presença de Deus, ele foi expulso de diante do Senhor. Mas em meio a todos estes desastres, Deus nos chama a olhar para Jesus Cristo. Deus provê meios para a redenção por meio do sangue que tira o pecado do mundo. Portanto, estudamos nesta noite que o pecado interferiu diretamente na relação do homem com Deus. Mas quando eu falo interferiu, irmãos, eu quero dizer destruiu de forma instantânea o relacionamento ou a relação do homem com Deus, mas que também colocou este homem debaixo da maldição do pecado e afastado, expulso da presença do Senhor. E o texto mostrou para nós essas três consequências.
O pecado rompeu o relacionamento do homem com Deus. O pecado colocou toda a criação, o diabo, a mulher, o homem e a demais criação debaixo de maldição. E o pecado separou o homem da presença de Deus no versículo 19, no versículos 21 a 24, que mostra que o homem foi expulso do jardim do Éden. E em paralelo com o restante das Escrituras, em especial com Romanos 5, nós podemos ver que a desobediência de Adão e Eva, de fato, coloca toda a raça humana em pecado debaixo das consequências do mesmo. No entanto, também podemos perceber, à luz do desenrolar das Escrituras, que em Jesus Cristo há abundante graça para aqueles que são chamados por Deus, que ouvem a voz do Senhor ao seu coração. Meus queridos irmãos e visitantes, se de Adão herdamos a morte, de Cristo herdamos a vida eterna. A encarnação, o sofrimento, a morte do Senhor Jesus Cristo é o maravilhoso cumprimento das promessas messiânicas de Deus registradas em Gênesis 3,15, de que há esperança para pecadores como nós. Jesus Cristo, meus irmãos, é o maravilhoso e perfeito plano de Deus para a redenção do pecador, porque Deus proveu o primeiro sacrifício lá no Éden, e Deus proveu o último sacrifício lá na cruz do Calvário, pouco mais de 2000 anos atrás. Então sim, o pecado trouxe consequências amargas para o ser humano e toda a criação, mas em Jesus Cristo, a vida, a esperança para estes pecadores como nós. Em Jesus Cristo, os desastres do pecado podem ser resolvidos por meio do seu sangue. Eu queria deixar 3 aplicações. Primeira, meus caros irmãos, na incredulidade também éramos fugitivos da presença de Deus. No entanto, hoje, redimidos em Cristo, precisamos sentir anseio pela sua presença. Sim, Adão e Eva é o retrato falado do restante da raça humana. Você e eu nascemos como fugitivos da presença de Deus. Nós não gostamos de nos achegar a Ele porque Ele é luz e nós somos trevas. Mas Deus nos chamou, Deus nos redimiu em Jesus Cristo, Deus nos purificou pelo seu próprio sangue. E hoje, meus caros irmãos, precisamos não mais fugir, mas cada vez mais sentir anseio, desejo pela presença do Senhor. Isto pode ser visto, por exemplo, no Salmo de número 42, onde o salmista diz que como a corça anseia pelas águas, ele ansiava pela presença de Deus. Então o maior desejo do seu coração hoje deve ser relacionar-se com Deus, deve ser ter comunhão com Deus, deve ser ter intimidade com Deus, deve ser estar na presença de Deus. Você tem sentido sede da presença do Senhor? O seu coração tem se sentido deleitoso quando está diante de Deus? Segunda aplicação. Outrora, éramos por natureza filhos da desobediência, e por isso também estávamos debaixo da maldição do pecado, debaixo da santa ira de Deus. Hoje, porém, por meio de Jesus, fomos justificados da penalidade do pecado que foi lançada sobre ele. Logo eu digo, nos alegremos na nossa salvação. Meus caros irmãos, somos herdeiros diretos do pecado de Adão e Eva. E como herdeiros diretos, estávamos também debaixo das consequências amargas do pecado. Entre estas, a brutal ira de Deus sobre aqueles que vivem em pecado. Mas ao seu tempo, Jesus morreu na cruz do Calvário,
Ao seu tempo, Deus sacrificou o seu próprio Filho naquela cruz, para que o seu e o meu pecado pudesse ser pago, para que você e eu pudéssemos ser perdoados, e novamente pudéssemos ser religados a Deus. Então nos alegremos na nossa salvação, nos alegremos no perdão que há em Jesus Cristo. E aí eu já confronto também você que está conosco nesta noite, mas que ainda está debaixo da maldição do pecado. Você que está conosco nesta noite, mas que tem bebido dos estragos amargos do pecado. Olhe para Jesus. Veja o Filho de Deus sendo sacrificado, ensanguentado na cruz em favor da sua vida. Não tente fugir da presença do Senhor nesta noite. Ouça a voz de Deus que lhe chama. Não tente fazer que nem Adão e Eva, não tente se esconder, porque Deus está lhe vendo. O Senhor sabe que você precisa de arrependimento, e o Senhor está lhe confrontando, o Senhor está lhe chamando nesta noite ao arrependimento de pecados, a crer em Jesus Cristo, que derramou o seu sangue em favor da sua vida. E quanto a nós, igreja, nos alegremos no Senhor. Última aplicação. Outrora, estávamos desgarrados de Deus, separados, expulsos da presença de Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira, seus inimigos declarados. Hoje, porém, aproximados dele por meio da obra sacrificial de Jesus, o pecado não mais pode nos separar de Deus. No entanto, ele pode interferir na nossa comunhão com ele. Por isso eu digo, sejamos vigilantes quanto ao pecado. Me entenda neste ponto, por favor. O pecado separou-nos de Deus. Por misericórdia, Deus nos chamou e nos redimiu em Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, o pecado não pode mais fazer nada para nos separar de Deus. No entanto, ele pode interferir na nossa comunhão, na nossa intimidade. Nós não podemos mais ser lançados, estou falando daqueles que já creem em Cristo. O cristão não pode mais ser lançado da presença do Senhor. Mas ele tem que ter cuidado, porque o pecado pode ferir a sua intimidade, o seu relacionamento com o Senhor. Então vigie o seu coração. Não permita que os dardos inflamados do pecado venham interferir no seu relacionamento de comunhão com Cristo e comunhão com Deus. Que nós, como igreja do Senhor, possamos viver na plenitude da comunhão cristã, nos aproximando cada vez mais da luz que é Cristo e rejeitando as trevas, que é o pecado. Que Deus nos abençoe em Jesus Cristo. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.